E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos nos quais a gente está falando um pouquinho sobre a tectônica de placas e o ciclo de Wilson. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho mais sobre a história, sobre a evolução do conhecimento até chegar no conhecimento que a gente tem hoje a respeito da tectônica de placas, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais, com um pouco mais de profundidade, nos limites entre as placas tectônicas, nos limites divergentes, convergentes e transformantes. Se essa for a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo, meu nome é Vitor, eu sou geólogo, e se você tem interesse em acompanhar mais conteúdo a respeito de geologia, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. No primeiro vídeo a gente apresentou a teoria da tectônica de placas, que traz a litosfera, que é essa camada externa e mais rígida do planeta Terra, formada por várias placas, formando como se fosse um mosaico. E essas placas se relacionam entre si em 3 formas principais, que a gente chama de limites convergentes, limites divergentes e limites transformantes. Existe também o limite oblíquo, no qual tem uma mistura entre o limite transformante e um convergente, um limite transformante e um divergente. Mas, de forma geral, a gente divide esses 3 principais limites. E para a gente avançar e conseguir entender um pouquinho melhor o que acontece quando as placas tectônicas se encontram, tem 3 conceitos que eu considero bastante importantes para a gente conseguir entender isso melhor. O primeiro deles é que a crosta da Terra ela é formada basicamente por 2 tipos diferentes de crosta, que a gente chama de crosta continental e de crosta oceânica. E essas crostas elas são formadas por materiais rochosos diferentes. Por mais que algumas das rochas que compõem a crosta oceânica também estejam na crosta continental, de forma geral as rochas que compõem a crosta continental fazem com que os continentes sejam menos densos. E em comparação à crosta continental, a crosta oceânica é composta por rochas que fazem com que a crosta oceânica seja mais densa e, por consequência, mais pesada. Um segundo conceito importante para entender a relação entre as placas tectônicas é o fato de que o material, quando ele é aquecido, ele tem a tendência a ficar menos denso e mais leve, quando comparado ao mesmo material a uma temperatura mais baixa. E o mesmo acontece se você resfria o material, ele tem uma tendência a ficar mais denso. Só para entender um pouquinho melhor como isso funciona, a gente tem como exemplo aqueles balões de ar que o pessoal usa para voar, que tem uma cestinha embaixo e um balão gigante em cima. No que você aquece o ar que está dentro do balão, você faz com que o ar dali de dentro fique menos denso que o ar de fora, e isso faz com que o balão suba. E se você reparar também os lugares que tem ar-condicionado, eles sempre ficam perto do teto. Isso porque o ar frio ele vai ser mais pesado do que o ar quente, então no que você solta o ar frio lá de cima, ele vai percorrer todo o caminho até chegar aqui embaixo resfriando o ar. Enquanto se você for em algum lugar que tem um aquecedor, o aquecedor ele sempre fica no chão, porque é a mesma coisa, o ar quente vai sair do aquecedor e vai passar por todo o ambiente até chegar lá em cima, esquentando melhor o ambiente. E um terceiro e último conceito que eu acho bastante importante para entender a relação entre as placas são as causas que existem para você fazer algum material fundir, ou seja, um material derreter. E o primeiro, que é o mais óbvio, por ser o que a gente mais utiliza e tem acesso no dia a dia, que é aquecer. Se você pegar um metal, por exemplo, e aquecer ele bastante, em determinado momento ele vai fundir e vai passar a se comportar como um líquido. Mas tem 2 outras formas de você passar um material do estado sólido para o estado líquido. E essas 2 outras formas são um pouco menos intuitivas para a gente, porque não fazem muito parte do nosso dia a dia, mas acontecem com as rochas o tempo inteiro. Uma delas é a partir da descompressão. Se embaixo da terra, em condições de temperatura muito alta e pressão muito alta, se você manter a temperatura, mas você diminui a pressão, você consegue fazer com que uma rocha funda e passe a se comportar ali como líquido. E uma terceira forma que você tem de fundir e derreter uma rocha debaixo da terra é adicionando água ali no sistema. Porque se você tem uma rocha que também está em uma temperatura muito alta, sofrendo uma pressão muito alta, às vezes você colocar um pouco de água ali é suficiente para o ponto de fusão dela mudar e ela passar a se comportar como um líquido na mesma pressão e na mesma temperatura que ela estava antes, só por ter adicionado fluido ali no sistema. E agora que a gente já falou sobre esses 3 conceitos, a gente consegue falar um pouquinho melhor sobre os limites entre as placas tectônicas. E a gente vai começar aqui então falando sobre o limite divergente, que é aquele que acontece quando uma placa tectônica se afasta da outra. E ele pode acontecer tanto no oceano quanto no continente. Nos casos em que esse limite divergente está acontecendo entre 2 placas oceânicas, você tende a formar ali entre as 2 placas uma dorsal mesoceânica, normalmente constitui de uma cadeia de montanhas muito extensa com um vale muito profundo. E como você pode imaginar, se é uma área em que está tendo o magma ali subindo para formar nova crosta oceânica, você tende a ter uma atividade vulcânica elevada e também ocorrem terremotos com uma certa frequência ao longo dessas dorsais mesoceânicas. E o principal exemplo que a gente tem de um limite divergente entre 2 placas oceânicas
é justamente a dorsal mesoatlântica, que a gente tem aqui no meio do Oceano Atlântico, jogando para um lado a América do Norte, América Central e América do Sul, e para o outro lado a Europa e a África, afastando esses continentes uns dos outros. E o ponto interessante que a gente tem aqui ao longo da dorsal mesoatlântica é a Islândia, que é uma ilha que está localizada bem entre duas placas tectônicas. Então é o ponto em que esse limite divergente entre duas placas oceânicas está exposto na superfície, que facilita para os geólogos estudarem como é que funcionam esses limites, e também é um destino turístico que o pessoal gosta de ir ali para mergulhar e falar que está mergulhando entre a América do Norte e a Europa. E como eu mencionei, esse limite divergente pode acontecer entre duas placas oceânicas, mas também pode acontecer entre duas placas continentais, que seria justamente você pegar um continente, partir ele no meio e levar cada parte para um lado diferente. E nos locais em que isso acontece, você forma vales em rift. Rift é o nome que a gente dá para esses estágios iniciais dessa abertura e separação, que também tem uma atividade vulcânica intensa e uma frequência alta de terremotos. E um exemplo atual que a gente tem desses limites divergentes entre placas continentais é ali no leste da África, que está nessa fase inicial de quebra do continente em dois blocos separados, e se esse processo continuar, futuramente separação dos dois blocos e cada um indo para um lado diferente. E a gente tem também alguns exemplos desses limites divergentes nos continentes que estão em um estado um pouquinho mais avançado, que são, por exemplo, ali o Mar Vermelho e o Golfo da Califórnia, que você já separou o suficiente os continentes a ponto da região central ali entre os dois ser inundada por água do mar. E aos limites convergentes, que são aqueles em que as placas tectônicas estão indo para o mesmo ponto, estão se aproximando uma da outra, eles podem acontecer com três arranjos diferentes, que podem ser tanto duas placas oceânicas, duas placas continentais, ou então uma placa oceânica e uma placa continental se aproximando. No caso em que você tem duas placas oceânicas se convergindo indo para o mesmo ponto, acontece um processo que a gente chama de subducção, que é quando uma placa entra por debaixo da outra e vai mergulhando por baixo da outra. E aí, nesse processo em que uma das placas está mergulhando por debaixo das outras, essa placa que está descendo acaba entrando em um ambiente de maior pressão. Isso faz com que, de certa forma, a água que está aprisionada nas rochas dessa placa que está descendo seja espremida para fora. E como a gente falou lá no começo, uma das formas de você fazer uma rocha fundir é justamente adicionando água no sistema. Então você tira a água dessa placa tectônica que está sofrendo subducção e joga ali nas rochas do manto, que não estão acostumadas a ter tanta abundância de água. E quando você hidrata essas rochas do manto, elas sofrem fusão, geram magma, e esse magma vai querendo subir até a superfície. E aí, conforme esse magma vai subindo, vai chegando ali na superfície, ele vai formando algumas cadeias de vulcões, que a gente chama de arco de ilha. E ao longo de vários e vários anos, de várias camadas de lava sendo depositadas uma em cima da outra, você acaba fazendo com que essas cadeias de vulcões que estavam sendo formadas fiquem expostas acima da superfície da água, formando ali aquele arco de ilhas. E é justamente a partir desse processo de várias camadinhas de lava se acumulando uma em cima da outra que você forma as ilhas, por exemplo, que formam ali o Japão. Ou então as ilhas Aleutas ali entre o Alasca, na América do Norte, e a Rússia. E aí, quando você tem uma placa oceânica se encontrando com uma placa continental, você tem várias similaridades no processo, mas com algumas diferenças em relação ao processo anterior. Lembra lá no começo, quando eu falei que a placa oceânica ela é mais densa que a placa continental? Então, quando você pega a placa oceânica e joga ela contra a placa continental, você faz com que a placa oceânica vá por baixo da placa continental também, fazendo novamente aquele processo que a gente chama de subducção. E aí, conforme a placa oceânica vai passando por baixo da placa continental, a placa continental vai se enrugando, vai se dobrando ali e forma um cinturão de montanhas. E assim como no caso anterior, conforme a placa oceânica vai descendo por baixo da placa continental, a pressão vai aumentando ali embaixo, ela começa a liberar água, essa água faz com que as rochas do manto entrem em fusão, essa fusão gera magma, esse magma vai querendo subir para a superfície e você também gera vulcões ao longo da cadeia de montanhas que foi gerada ali em cima. E o exemplo clássico que a gente tem desse processo está pertinho aqui da gente, na Cordilheira dos Andes, onde a gente tem a placa de Nazca descendo por baixo da placa sul-americana e conforme esse processo vai acontecendo, vai formando uma cadeia de montanhas imensa, que no caso é a Cordilheira dos Andes. E aí, o terceiro tipo de limite convergente que a gente tem é quando você tem duas placas continentais se chocando uma contra a outra. E como a gente falou lá atrás, as placas continentais elas são mais leves. Então, nenhuma das duas consegue sofrer aquele processo de subducção e ir por baixo da outra. Então acaba que elas ficam se chocando, uma querendo subir por cima da outra, mas elas não conseguem porque as duas são muito leves e você vai formando uma cordilheira de montanhas ali extremamente alta. E a gente tem um local hoje em dia que isso está acontecendo, que é ali a placa indiana, onde fica a Índia, que ela está se chocando contra a placa eurasiana, só que as duas placas estão com o continente no seu limite, então nenhuma consegue descer por baixo da outra, elas vão se chocando e as rochas ali vão cada vez se dobrando mais, e você acaba formando ali, no caso, a Cordilheira do Himalaia, onde está localizado, não por coincidência, o famoso Monte Everest. E se você der uma pesquisada, você vai reparar que
todos esses locais em que você tem limite convergente são sempre locais que você tem uma frequência muito alta de terremotos. Por exemplo, no caso do limite convergente de placa oceânica com placa oceânica, que a gente falou que forma ali, por exemplo, o Japão. O Japão é um local que está sempre tendo terremoto. No caso do limite ali entre a placa oceânica com a placa continental, a gente tem ali, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, onde fica o Chile, a Colômbia, Venezuela, o Peru, que também são lugares que tem bastante terremoto. E no caso do limite de continente-continente, você tem ali o Nepal, a Índia, que são lugares que quando tem terremoto também tendem a ser terremotos muito fortes. Então é interessante comentar isso para o pessoal ver que os limites convergentes estão associados a uma atividade sísmica muito intensa, justamente por conta desse fato de que tem ali uma placa oceânica querendo descer por baixo da outra, então não conseguindo descer uma por baixo da outra. Então você tem muita força vindo ali dos dois lados, das duas placas, e isso acaba causando terremotos muito fortes. E o terceiro e último tipo de limite entre placas tectônicas é o limite transformante, que é aquele que uma placa desliza lateralmente em relação à outra. E ele também pode acontecer tanto no oceano quanto no continente. E esses limites transformantes, eles são muito comuns ao longo das dorsais mesoceânicas. Eu vou colocar aqui uma imagem da dorsal mesoatlântica no meio do Oceano Atlântico e você vai conseguir ver que de norte a sul, no caso na vertical, a dorsal mesoatlântica, e de leste a oeste, várias linhazinhas. Essas linhazinhas são justamente várias placas transformantes que vão acontecendo ao longo da dorsal mesoceânica. E o caso clássico de limite transformante no continente é ali a falha de San Andreas, ou falha de Santo André, na Califórnia, nos Estados Unidos, em que você tem duas placas tectônicas no limite continente-continente se movendo lateralmente uma em relação à outra, que também, por conta desse atrito entre os dois continentes, é uma área com potencial muito elevado para terremotos muito fortes. Esses são os 3 limites entre as placas tectônicas, espero ter ajudado vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links do Google Maps mostrando algum desses locais que eu comentei. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada lá, porque é muito interessante. Principalmente se você olhar ali nos oceanos, você consegue ver claramente os limites entre as placas tectônicas, você consegue entender por que alguns locais têm tanto terremoto. Por exemplo, se você for ali no Japão, você vai ver que tem vários limites acontecendo no mesmo lugar. Então, isso dá uma visão diferente do nosso planeta, dá pra gente entender um pouquinho melhor como é que o planeta Terra funciona. Dá uma olhada lá, é muito legal, de verdade, dá uma olhada. No próximo vídeo dessa série, a gente vai detalhar um pouquinho o ciclo de Wilson. Eu deixei na descrição aqui os livros que eu utilizei para fazer esse vídeo, e você já sabe como é que funciona. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e a gente se vê na próxima.